alunos, e parabenizar todos vocês pela dedicação e pelo esforço do semestre, ao longo do semestre. Se a gente está terminando esse semestre bem, e eu tenho a consciência tranquila de que o que a gente podia passar, né, de conteúdo do núcleo, a gente passou com qualidade, eu tenho essa certeza, eu tenho essa consciência tranquila. Mas se isso foi feito, isso aconteceu por conta do trabalho, dedicação e esforço de todo mundo, tá? Segundo ponto que eu queria falar sobre a lei do desconto de mensalidades. O Jansen, como representante, já deve ter passado para vocês. Se ele ainda não passou, está passando, vai passar em breve, enfim. Só fazer aí um resumão. Saiu uma lei de desconto de mensalidade, que foi aprovada pelo governador do estado do Rio de Janeiro. Ela obrigava as instituições de ensino a darem tantos por cento de desconto, tudo dependia do tipo de empresa, né? Então, no caso da Celso, a Celso é uma empresa sem fins lucrativos, ou seja, não existe lucro, não existe divisão de lucro, não existe reserva financeira, não existe riqueza numa empresa sem fins lucrativos. Então, para esse tipo de empresa, a lei obrigava o desconto de 15%. Então, obviamente que o aluno que já tinha 50% de desconto não foi beneficiado com essa lei, mas o aluno que não tinha desconto nenhum ou que tinha só 5%, só 10%, teve um aumento aí para 15%. E tem aluno que tinha desconto na mensalidade, mas que pagava a rematrícula integral. Então, a lei também previa a obrigatoriedade aí do desconto de 15% na rematrícula. Então, pode parecer uma ajuda pequena, mas era a ajuda que a lei trazia. Essa lei exigia uma mesa de negociação. Então, na semana retrasada, uma aluna do curso de fisioterapia participou dessa mesa de negociação, foi a Daiane, do 7º período, em nome de todos os alunos. Ela participou da mesa, eu não participei, eu sou do acadêmico, não tem nada a ver com financeiro, com jurídico. Então, participou da mesa de negociação foi a aluna com a equipe de jurídico e financeiro. Isso foi semana retrasada. Na semana passada, a Daiane começou a passar os detalhes do que foi acordado na mesa de negociação para os outros representantes de turma. E aí, a partir daí, os representantes estão aos poucos passando para as suas turmas. E o que aconteceu na semana passada? Durante a semana passada, a Justiça do Rio de Janeiro suspendeu a lei do desconto de mensalidades. Ela publicou uma liminar que invalidava, ela suspendeu essa lei de desconto, alegando inconstitucionalidade. É uma entidade pública querendo determinar ajustes contratuais de empresa privada. Isso é inconstitucional. Então, com esse argumento, a Justiça do Rio de Janeiro suspendeu, desde a semana passada, a lei que obrigava as instituições de ensino a darem desconto. E aí eu confesso que na semana passada, quando eu recebi essa notícia, eu fiquei super apreensiva, super tensa, porque por menor que fosse o desconto, cara, é um desconto, né? Para muito aluno podia ajudar bastante. E aí a gente ficou na expectativa de resposta do financeiro e do jurídico, e felizmente a equipe conversou, né? Tanto a equipe de financeiro como jurídico conversaram, e entenderam que isso é uma grande briga política, né? Ora uma lei sai, ora alguém suspende a lei, e fica nessa troca de, né? Que, enfim, a gente é interminável essa crise política, essa briga política, e que só quem se prejudica é o cidadão, né? Então, o que a Celso decidiu? A Celso decidiu manter o acordado na mesa de negociação, mesmo não sendo mais obrigada a fazer isso. Então, a Celso resolveu fingir que não está vendo, esquece a suspensão dessa lei e vamos manter o acordado, porque, né, enfim, a suspensão veio depois da mesa de negociação. A gente já sentou com esses alunos, a informação já foi passada para eles, vamos manter isso. Vocês podem perceber que não teve nenhuma divulgação sobre isso. A própria mídia, ela divulgou muito o desconto, mas ela divulgou nada, praticamente,
a suspensão dessa lei de desconto, mas eu estou fazendo questão de compartilhar isso porque eu fiquei muito contente de receber essa notícia da CEL, porque isso, na verdade, só prova que ela está olhando para vocês, ela está tentando ajudar. Essa lei de desconto, ela trouxe um sangramento para a gente, ela trouxe um sofrimento para Celso a título financeiro, mas deixa para lá, vamos sobreviver a esse sangramento, mas vamos entregar essa pequena ajuda aí para os alunos. E eu espero que essa decisão esteja ajudando alguns de vocês, pelo menos, né? Eu realmente espero isso, espero que tenha sido uma decisão que tenha gerado frutos, né? Que de fato tenha alcançado, pelo menos, a maioria de vocês. E um terceiro ponto que eu queria falar sobre a lei, a portaria que saiu de quinta para sexta, falando sobre a prorrogação das aulas virtuais até 31 de dezembro desse ano. A portaria, ela não obriga a instituição de ensino a manter a aula virtual até dezembro, mas ela permite isso. Então, a gente está falando de uma portaria federal, ela precisa atender o país inteiro, nosso país é muito grande, nosso país vive diferentes pandemias, né? Tem cidade que a flexibilização está progredindo super bem, e tem cidade que ainda está tendo pico de morte, e ainda está isolada, enfim. Então, a lei é abrangente por causa disso. A lei não obriga, mas ela permite. E aí, tudo vai depender do governo local, né? Então, o nosso governo local, que é a Prefeitura do Rio de Janeiro, no momento, não permite aulas. Todas as escolas e universidades estão fechadas e proibidas de abrir. Então, neste momento, não é uma opção. Nós não temos a opção de deixar de ser virtual e voltar à normalidade sendo presencial. Neste momento, a única coisa que a gente pode fazer é o encontro virtual. Mas se a pandemia der trégua, as fases de flexibilização na cidade do Rio puderem ser evoluídas, e aí, sei lá, em setembro, a Prefeitura do Rio resolve abrir a porta das escolas e faculdades. Aí sim é um momento que a gente, como Celso, a gente como instituição de ensino superior, vai precisar entender quais atividades conseguem retornar para o campus presencial e quais atividades não conseguem retornar. Então, vou dar aqui um exemplo. Vocês estão no sexto, vocês vão para o sétimo. No sétimo período, tem práticas de respiratória que você usa muito aparelho conectado na boca, né? É aparelho para mensurar a força respiratória, é aparelho para mensurar fluxo respiratório, enfim. Para fazer prática com esses aparelhos, tem que tirar a máscara. Vai poder acontecer essa prática? Provavelmente não. Porque mundo afora, todas as fases de flexibilização estão exigindo o uso de máscara por todo mundo. Então, quer dizer, é uma prática que provavelmente não vai poder voltar agora. Ou jogando lá para traumato, para neuro, por exemplo. Para traumato, na prática lá do teste de gaveta. Teste de gaveta anterior. Como é que acontece? Um aluno deita na maca e o professor se aproxima dessa maca, ou outro aluno se aproxima e manipula o aluno que está deitado. Para um manipular o outro, para fazer o teste, para fazer a manobra, para fazer o que for, precisa ter contato. Se está tendo contato é porque não estão distantes pelo menos 1 metro um do outro. E mundo afora, a flexibilização está acontecendo de que forma? Pelo menos 1 metro de distância entre as pessoas. Então, só para vocês visualizarem que a gente vai precisar entender, né? A prefeitura, uma vez liberando, ela vai estipular os protocolos de segurança que devem ser seguidos, e a gente vai precisar entender quais atividades conseguem retornar aos poucos, porque
né, elas conseguem abraçar todo o protocolo de segurança. O que não consegue ser feito de forma segura, professores, não vai poder acontecer. Então, ou de fato não vai acontecer, como já não está acontecendo, ou vai continuar sendo virtual. Então, só para vocês entenderem, tá? Não se trata de uma escolha nossa, a gente, na verdade, está seguindo as determinações, as diretrizes do governo local. Inclusive, a portaria, essa mesma portaria que prorroga a aula virtual para dezembro, ela também permite que a gente valide aulas práticas e estágio através de encontros virtuais. Ah, é isso que a Celso vai fazer? Não, não queremos adotar isso na íntegra. Então, em relação às aulas práticas, a gente ainda não tem resposta, porque a gente não tem previsão de retorno, mas no momento que as coisas voltarem ao normal e que a aula prática puder acontecer, aí sim a gente vai ter que fazer uma força-tarefa e entender como fazer a entrega para vocês dessas aulas práticas que não aconteceram, porque a gente entende que faz falta, a gente entende que atrapalha a qualidade de formação do aluno, mas é um desenho que a gente só vai poder fazer depois que a gente entender quantos períodos foram perdidos de prática. A gente ainda não tem essa resposta. Em relação ao estágio, a portaria prevê que a gente faça ajuste no PPC, né? Que é o projeto pedagógico de curso. Então, o PPC de vocês, ele está lá no MEC, eu não posso modificar. Mas a partir dessa portaria, eu posso fazer ajuste nesse PPC por causa da pandemia e jogar para o MEC de novo. Eu vou ter que comunicar ao MEC, olha, MEC, eu, coordenadora do curso de Fisioterapia da Celso Lisboa, fiz os ajustes A, B, C e D para viabilizar o cumprimento dos alunos, né, nos períodos, durante o isolamento. E aí, já que ele permite a modificação, a gente não pretende validar estágio com carga horária 100% EAD. A gente está aí discutindo, ao longo dessa semana a gente está refletindo sobre quais estratégias a gente pode adotar. Aqui eu vou dar exemplo, tá, gente? A gente não tem esse desenho definido ainda. Parte da carga horária a gente pode validar com o encontro virtual que aconteceu ao longo do semestre. A outra parte da carga horária a gente pode validar, por exemplo, com estágio extracurricular, coisa que no PPC atual de vocês isso não é possível também. Assim como o EAD não é possível, o estágio extracurricular também não é possível. Com a portaria eu consigo modificar. Então, digamos que você nem fez estágio extracurricular nenhum, tá? Você trabalha e não fez. Mas aí agora, durante o isolamento, uma clínica de fisioterapia que tem do lado da sua casa reabriu. As clínicas de fisioterapia, estúdios, consultórios já tiveram autorização para abrir, tá bom, gente? Desde que respeitando os protocolos de segurança. A clínica de fisioterapia da Celso não tem autorização para abrir porque ela está dentro do campus universitário. Se ela estivesse fora do campus, a gente até conseguiria abrir. Mas como ela está dentro do campus, a gente não pode abrir porque a gente não pode abrir a porta da Celso. Então, já que a clínica do lado da sua casa já abriu, já voltou a atender, e aí às vezes você conseguiu ir lá fazer um turno, 2 turnos de estágio extracurricular, aí eu posso, a partir desse ajuste do PPC, pegar essa carga horária de extracurricular e validar como sendo estágio obrigatório. Vai ser isso? A gente está desenhando ainda, tá? Então, quando a gente tiver o desenho certinho do que vai ser, do que vai poder valer agora, para ajudar vocês a não ficarem acumulando carga horária de estágio, que o intuito é esse, gente. É não ficar acumulando carga horárias e cargas horárias de estágio para o final, sei lá quando que vai voltar ao normal. Quando a gente tiver isso tudo desenhado, os professores de estágio vão passar para vocês, para a gente alinhar isso direitinho e organizar esse semestre, e provavelmente é o que vai valer também para o próximo semestre, tá? No momento, os convênios de estágio que a gente tem, nenhum reabriu ainda, tá?
o Centro Municipal de Reabilitação, o Lar de Francisco e o Hospital Daniel Lippe não reabriram as suas portas ainda para receber aluno, né? No caso, o hospital, ele está funcionando, mas ele não está recebendo aluno ainda. E a clínica dentro da Celso não pode abrir. O Lar de Francisco está aberto, mas por serem idosos, também não optaram por ainda não voltar a receber os alunos. Então, o estágio obrigatório, a gente não tem como voltar e a gente não sabe se em agosto, setembro já vai conseguir voltar. Por isso, a gente está analisando estratégias de flexibilização para viabilizar que vocês cumpram o estágio de outras formas, que a gente possa validar as aulas virtuais que a gente teve de estágio ao longo desse semestre e ajudar o aluno, tá? Aí vocês podem me perguntar assim: ah, Flávia, beleza, eu já fiz um estágio extracurricular, eu consegui validar a carga horária toda do estágio de traumato, mas agora que o estágio da Celso voltou, eu queria cumprir uma carga horária lá, porque é diferente, o professor dá mais atenção, as discussões são mais aprofundadas. Ok, ótimo, maravilha, vamos abrir a vaga para esse aluno que nem está devendo mais a carga horária, ir lá e fazer para ele melhorar a qualidade de formação dele. Mas aí, às vezes, o aluno que trabalha para caramba, que não tem disponibilidade de tempo, não vai poder fazer isso. Então, pelo menos, ele já cumpriu a carga horária dele fora, no estágio extracurricular, durante o isolamento, porque ele estava, né, enfim, talvez mais tranquilo, porque não tinha que ir para a faculdade, não tinha que se deslocar, enfim. Então, são só estratégias, tá bom, gente? Aí é isso. Queria só fazer aí uma fala sobre esses 3 pontos para vocês. Vou abrir pergunta. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer. Eu tenho. Eu tenho também. Eu queria saber, por exemplo, eu estou fazendo estágio de trauma. Quando a gente voltar, né, a gente não cumpriu o estágio de trauma, mas a gente está seguindo os períodos. E com isso também está acumulando estágio de outras áreas também. Eu quero saber se a gente pode fazer, por exemplo, estágio de traumato e estágio do próximo, que vier, quando voltar tudo. Qual é o seu nome? Porque você aparece para mim como o meu computador. É porque quando eu instalei o programa, eu não sabia que tinha como botar o nome, Alderson. Ah, Alder, é porque assim, é ruim pra caramba, né? A gente falar com o aluno sem falar o nome, gente. Eu não gosto de fazer isso com os meus pacientes, paciente do leito 1, detesto isso. Aluno é a mesma coisa, eu gosto de chamar pelo nome. Então, Alderson, isso a gente está desenhando. A gente ainda a gente ainda não bateu o martelo de como a gente vai validar o extracurricular como obrigatório. Assim que a gente tiver batido o martelo, isso aí eu estou falando eu como coordenadora junto com todos os professores de estágio, aí a gente passa para vocês como vai ser isso direitinho, tá bom? A gente está te devendo isso. Tá bom, obrigado. Eu tenho uma pergunta, Flávia. Fala aqui. Você já falou, mas eu só quero reforçar, porque eu fiquei um pouco perdida nisso. Então, ainda não validou a nossa carga horária de estágio. É possível que nós vamos ter que fazer novamente no semestre que vem, ou posteriormente. Ainda não foi validado. Então, só com aula virtual, ela não seria validada. Isso a gente conversou desde o início. Na verdade, no início do isolamento, quando a gente implantou a aula virtual, a gente deixou até claro para vocês que essa aula virtual, a princípio, não ia contar oficialmente para nada, mas que extraoficialmente a gente ajudaria alguns alunos a flexibilizar, né? A gente flexibilizaria o cumprimento para esses alunos. Só que aí agora com a portaria, a gente de fato consegue validar alguma carga horária com isso. O quanto de carga horária que vai ser validada pelas aulas virtuais, a gente ainda não definiu, a gente está discutindo. Então, a gente tem a carga horária virtual de atenção primária, a gente tem a carga horária virtual de atenção secundária. Então, tudo isso está sendo avaliado para a gente entender quanto de carga horária que a gente vai validar para cada atividade dessa. E aí, se o aluno não fizer estágio extracurricular nenhum,
ele vai acumular uma carga horária para fazer estágio quando o presencial voltar. Porque, como eu conversei com vocês, a gente não pretende validar estágio nenhum com 100% de EAD, tá? Porque a gente tem um compromisso com a qualidade de formação de vocês. E eu não tô falando só como Celso, não, gente. Eu tô falando como profissional fisioterapeuta. Eu tenho um CREFITO a zelar, tenho 15 anos de formação, que eu ralei muito, não só eu, todos os nossos professores do curso. A gente tem pelo menos 10 anos de formação, todos nós, e foram anos suados para conseguir ter algum nome dentro da área, né? E nenhum de nós quer ser vinculado a um curso que adotou EAD 100%. A gente não acredita no estágio 100% EAD. Então, o que a gente vai fazer, o que a gente está discutindo e refletindo, é como a gente pode usar a portaria a nosso favor. Quando eu digo nosso favor, é para ajudar vocês, alunos, tá? Porque a gente sabe que tem aluno que trabalha e se ficar acumulando carga horária, ele não vai se formar em 5 anos. Ele vai acabar tendo que fazer mais um ano de faculdade e aí também não é como se ele estivesse sendo punido. Também não é isso que a gente quer, né? Imagina você ter que pagar mais um semestre de faculdade porque você não conseguiu cumprir 5 estágios juntos. Não é justo isso. Então, a gente vai tentar usar a portaria a nosso favor, minimizando essa carga horária. Então, se você é uma aluna que trabalha, não vai conseguir fazer estágio extracurricular, então você só vai ter os encontros virtuais, você vai ter uma parcela da carga horária validada. Então, isso já ajuda, porque, vou te dar um exemplo, o estágio no ambulatório, vocês tinham que cumprir 80 horas no ambulatório, né? O estágio da Trauma inteiro são 160 horas, mas a metade dele é dentro do ambulatório, que são 80 horas. Então, se a gente entende que a gente consegue validar o EAD, a aula virtual, com metade da carga horária, então você vai ter que cumprir só 40 horas. Estou dando um exemplo, tá? Já ajuda, porque se você precisaria de um semestre para cumprir 80 horas de trauma, você consegue cumprir 40 de traumato e 40 de neuro no mesmo semestre, sem ter que ir um dia a mais para a faculdade. Então, e sem deixar de viver o estágio, né? Que é super importante para a qualidade da sua formação. Então, a gente está tentando encontrar aí um equilíbrio, um meio termo, entre usar a portaria a nosso favor, mas sem deixar de garantir a qualidade de formação de vocês, tá bom, gente? De fato, a portaria permite, se eu quisesse, eu tô falando eu como coordenadora, porque é o meu nome que vai para o MEC, tá? Se eu quisesse, eu poderia colocar lá, estágio validado 100% com aula virtual, mas eu não acredito nisso. E aí, eu como coordenadora, mas eu posso falar em nome de todo o corpo docente, os nossos professores, a gente não acredita num estágio 100% EAD. A gente não pode entregar isso para vocês. Isso vai atrapalhar na formação de vocês e a gente não quer que isso aconteça. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida? A Juliana pergunta no chat. Abre então ali, que eu ia ler para você, mas é melhor você ler. Eu abri. Então, Ju, daqui a pouco, quando a gente tiver tudo isso definido, que os professores passarem os detalhes para vocês, aí a gente passa toda essa estruturação do estágio extracurricular, tá? Porque até para o estágio extracurricular, o local, a clínica, o hospital, o que for, tem que ter convênio com a Celso, tá? Para vocês fazerem estágio extracurricular em algum lugar, tem que ter convênio com a Celso. Então, a gente vai passar aí as diretrizes de como isso pode ser feito, tem um setor de estágio responsável por isso. Então, se vocês têm uma clínica perto de casa, é só enviar o contato para mim, da clínica, que eu direciono para o setor de estágio e ele faz essa intermediação para gerar um convênio entre as duas partes, Celso e clínica, para que vocês possam fazer o estágio extracurricular dentro da lei, né? Tudo certinho, tá bom? Aí depois a gente passa com os detalhes disso, tá? Mais alguma dúvida? De boa?
Então tá bom, gente. Vocês têm, acho que tem uma avaliação, né, agora? Temos os projetos Deixa eu ir. Desculpa aí se eu demorei, se eu falei demais. Só para finalizar, vocês vão ter férias, tá? Em julho, tá bom? A gente só retorna em meados de agosto. Aproveitem as férias, gente. Descansa. Permitam-se reequilibrar a mente. Não sei se vocês estão acompanhando, ao longo desse isolamento, desse confinamento obrigatório, tem muitas pessoas batendo no hospital, na porta do hospital, com crise de ansiedade, com síndrome do pânico, enfim, todo esse contexto sanitário que a gente está vivendo, que junto vem uma crise econômica, está despertando aí problemas mentais, psiquiátricos, enfim. E, como eu falei no início da nossa conversa, foi um semestre muito exaustivo, muito desgastante, de muita doação, de muitas incertezas. Então, tudo isso é um turbilhão na nossa cabeça. Então, as férias, mais do que nunca, precisam ser aproveitadas por vocês, eu estendo vocês, professores e alunos, é preciso ter esse descanso, porque, infelizmente, o próximo semestre ainda vai ter muita dificuldade. A pandemia ainda está aí, né? Ainda estamos batendo recorde diário de óbitos. Então, infelizmente, a gente ainda vai viver um semestre de dificuldade. Pode não ser o semestre inteiro, mas com certeza, muito provavelmente, né? Assim, posso ter certeza. Muito provavelmente, o início do próximo semestre ainda vai ser desse jeito. Então, é mais cansativo e com todas as dificuldades que envolvem a problemática inteira. Então, descansem e a gente espera encontrar vocês em agosto, lá no 7º período. Tá bom, gente? Obrigada pela atenção. Beijos. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tá mudo. Você fechou o som. Desculpa. É que eu fechei para não atrapalhar a fala dela. Estamos todos aqui? Jansen já voltou do banho? Ela não chegou ainda. Não, a Daiane não chegou ainda não. Então, vamos fazer o seguinte, para a gente não se atrasar, vamos dar início às apresentações, tá? E aí, terminando a primeira apresentação do primeiro grupo, eu dou uma olhadinha aqui, se ela tiver chegado já, a gente dá aquela pausa para tirar a nossa foto de fim de período. A gente devia ter combinado de cada um fazer um lanchinho para colocar do lado, para a gente comemorar depois, cada um comer o seu próprio lanche e ficar de papo aqui antes de ir embora. Mas, pelo menos a foto a gente vai fazer, tá? Se ela não tiver chegado ainda, parte para o segundo grupo e, assim, no momento que ela chegar, a gente dá uma paradinha e faz a foto com todo mundo. Eu gostaria de dizer que, antes da gente iniciar, eu acho que isso não é para ser uma novidade para ninguém. Hoje, né, são os trabalhos de vocês de conclusão do ciclo 3 e do núcleo, e eu sei que é um dia de muita tensão para todos. Mas também é um dia de grande alívio, porque depois de hoje, terminou, vocês vão estar de férias. O que eu sempre peço nas turmas é que, independente de o seu grupo ser o primeiro ou o último a se apresentar, tente, dentro das possibilidades, permanecer na sala para assistir e prestigiar a apresentação dos colegas. Eu sei que nós estamos utilizando a internet, via remota, e que para muitos isso é um problema, né? Ficar 2 horas inteiras conectado, 3 horas, porque a gente iniciou antes, né? Ficar 3 horas inteiras pode ser um dificultador para alguns, por conta da questão da internet, mas a gente sabe também que mesmo quando é presencial, tem alunos que apresentam e assim que podem, metem o pé, né? E acabam não assistindo o trabalho dos colegas. Então, eu peço para vocês
que vocês tentem ficar aqui até o final. Primeiro, para isso, e principalmente para isso, para que vocês possam prestigiar os colegas de vocês, os trabalhos dos colegas de vocês, mas também porque, ao final, eu quero fazer um fechamento com vocês e falar algumas coisas, e é o nosso último encontro. Então, eu acho que é uma questão sobretudo, de consideração e de respeito para com todos que estão aqui, isso inclui a mim, tá? E é isso. Vamos iniciar. Grupo 1, Alderson, Jéssica, Nayara e Camila Vetromilli. Vocês estão prontos? Sim. Então, a hora que quiserem, podem compartilhar. Lembrando que a gente ficou em 15 minutos, né? Para cada grupo, certo? Certo. Ok. Eu vou colocar o cronômetro assim que vocês me derem o ok, tá bom? E aí, façam a apresentação toda de vocês. Ao final, sinalizem, por favor, e aí eu dou uma paradinha no cronômetro aqui pra gente seguir. Eu não vou fazer comentários de cada grupo ao final de cada apresentação, tá? Para que a gente possa seguir com todas as apresentações, e aí no final, quando eu tomar a fala, eu inicio falando sobre os grupos e depois finalizo com a nossa despedida. Tá legal? Tá legal. Então, meninas estão prontas, né? Testem o áudio de vocês, todos, vocês 4. Verifiquem se o áudio está tudo. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu vou fechar a minha câmera agora, tá? Para não atrapalhar a apresentação de vocês. Eu acho que vai ficar melhor assim. A hora que vocês quiserem, me avisa, tá bom? Vou começar então. Deixa eu fechar meu microfone. Pode iniciar, Alderson. Boa noite. A gente vai falar um pouco sobre a ginástica hipopressiva. Nós somos da fisioterapia, do núcleo 6. Esse é o nosso último ciclo, né, o ciclo 3, e nós somos do período da noite. Essa é a nossa professora, Fernanda Mazzoli, e os alunos aqui presentes são Alderson Barros, Camila Vetromilli, Jéssica Mangueira e Nayara Pereira. Com o objetivo do trabalho, a gente procura aprofundar o conhecimento sobre a ginástica abdominal hipopressiva na incontinência urinária, nas patologias da coluna vertebral e no puerpério, visando destacar pontos positivos e negativos dessa terapia. Boa noite. Sobre a introdução. Utilizados para pesquisa a plataforma Pedro e Cielo, com buscas pelas palavras-chave, ginástica hipopressiva e fisioterapia. Vou falar um pouquinho da ginástica em si. A ginástica abdominal hipopressiva é um conjunto de posturas associadas a movimentos respiratórios que provocam uma pressão negativa na cavidade abdominal, através de exercícios de expiração diafragmática lenta e profunda, expiração completa e expiração diafragmática, de uma forma que é a contração progressiva dos músculos abdominais profundos e intercostais. A ativação desses músculos pode coativar a musculatura perineal também. Então, aqui podemos observar a imagem dos músculos que compõem o períneo. Nesta outra figura, podemos observar os 4 músculos abdominais, que é o reto abdominal, transverso abdominal, oblíquo interno e oblíquo externo. Agora, vou explicar um pouquinho como deve se realizar os exercícios. Lembrando que o ideal é começar a série deitada e depois ir progredindo para sentado, inclinado para frente, até o 4 apoio. A ginástica hipopressiva, ela consiste em expirar normalmente e depois soltar o ar completamente até que o abdômen comece a contrair sozinho. E a seguir, encolher a barriga sugando os músculos abdominais para dentro, como se quisesse encostar o umbigo nas costas. Deve manter esta contração durante 10 a 20 segundos inicialmente e com o passar do tempo e aumentando aos poucos, permanecendo o maior tempo possível sem respirar. Após a pausa, enche os pulmões de ar e relaxe completamente, voltando à respiração normal.
explicar um pouquinho como é realizado os exercícios abdominais hipopressivos. O primeiro exercício é a posição deitada. Aqui o paciente está deitado de barriga para cima. Camila, pera aí que a professora pediu para parar. Ela pediu para parar. Não estamos te ouvindo, Fernando. Ela disse que vai sair e vai voltar.